Olá, meus queridos! Vamos para o terceiro vídeo da série Safari, né? Quarto infantil. E eu tô aqui num espacinho diferente hoje para a gente poder finalizar esses quadrinhos aí para vocês. Então hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. A gente vai fazer o passo a passo, eu vou mostrando algumas coisas para vocês e falando um pouquinho mais com vocês diretamente enquanto a gente vai fazendo aí o trabalho do artesanato das plaquinhas, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo, compartilha com quem gosta, dá um likezinho aí, tá bom? E bora pro vídeo. Então tá aí a minha referência, a menininha, né, na balança, e um macaquinho, e vocês vão ver a montagem desse desenho. É isso aí. Então vamos lá. Eu fiz as duas de mão na minha base, tá? Das plaquinhas, em todas as plaquinhas de MDF, com esse PVA, é a tinta fosca artesanato Acrylex, tá? Esse daqui é a cor areia, tá? Isso mesmo, areia 817. Duas de mãozinha, e agora eu vou fazer com o meu rosa chá também, tinta fosca da Acrylex, as minhas listrinhas. Lembra que eu falei para vocês num outro vídeo, quem não acompanhou, vai lá dar uma olhadinha, que eu ia fazer as listrinhas cor-de-rosas em tons diferentes. Então, eu vou fazer agora a listrinha aqui nesse quadrinho aqui. Eu tenho um rolinho que eu uso para passar depois para espalhar tintinha, mas eu vou fazer aqui um rosa um pouquinho mais clarinho. Gente, eu não vou usar um pote para mim espalhar a tinta, sabe? Eu às vezes faço direto no trabalho mesmo. Então aqui eu vou passar um pouquinho do meu areia e um pouquinho só do meu rosinha aqui, ó. E aqui mesmo eu vou espalhar, ó. Tá? Eu vou dar uma espalhadinha aqui, acho que eu vou colocar um pouquinho mais do rosinha. Vai ficar só um pouquinho mais rosa. Ó, aqui mesmo eu espalho, eu não faço um monte de tinta num pote para depois passar. Sinceramente, eu acho que é muito desperdício, gente, de tinta. Então, eu prefiro fazer assim, tá? Eu ponho aqui, quem tem segurança, prefere fazer a misturinha lá no potinho, no pratinho, antes de vir aqui pra telinha, vai lá, não tem problema. E eu tô fazendo assim porque eu acho melhor. Aí eu venho depois com o rolinho, tá? E esse quadro, ele vai ficar um pouquinho diferente dos outros, vocês já vão entender por quê. Ele vai ficar com um tema mais lúdico, porque ele não vai ter só os bichinhos, ele vai ter também um outro elemento que eu já vou mostrar para vocês aí do desenho. Ó, minha primeira listrinha pronta. Então, agora eu vou para a segunda, vou pegar aqui na tampinha um pouquinho, eu quero ela bem clarinha mesmo. Um pouquinho aqui do meu bege, aqui, ó, passei o bege, veio com um pouquinho do rosa, ó. Tá? E aqui mesmo na tela que eu vou dar essa misturada. Se você não tem segurança, vai lá e faz a misturinha no pratinho, mas eu não tenho muito esse negócio de que tem que ficar 100% da mesma cor, gente. Eu acho que o legal do artesanato é isso, é a brincadeira, é você brincar com as cores, sabe? É você não se preocupar demais que tem que ficar perfeito, sabe? Na verdade, o legal das peças artesanais é que nunca elas vão sair iguais umas às outras, sabe? Nunca vai sair igual. E isso é o mais legal, porque você vai ter aí uma peça única. E aqui a gente vai fazer a nossa terceira listrinha, tá? Fazendo isso, a gente vai deixar, obviamente, secar, né? Mas você pode até tirar os papéis aí, as fitas, né? Vocês viram que eu coloquei as fitas para demarcar minhas linhas aqui. Você pode tirar as fitas antes, tá, gente? Não precisa esperar secar 100%. Ó, aqui eu fiz a minha misturinha. Eu vou até passar mais um pouquinho aqui, porque parece que aqui ficou muito pouca tinta. Vamos fazer de novo. Aqui e pegar um pouquinho do rosinha. Ó.
Parece que aqui ficou muita pouca tinta, então vamos repassar e daí a gente vem com o nosso rolinho em cima de tudo. E tá pronta a peça com as listrinhas pra gente começar o desenho. Deixa eu pôr lá esse. Depois você limpa a tampinha, no meu caso aqui, ó, como eu peguei da tampinha, às vezes vai um pouquinho da tinta de um ou outro ali, mas também não tem problema. Ó, aqui, dá uma passadinha para dar uma alinhadinha, para ficar bem certinho. Aqui também. Aí o processo, passa bem o rolinho, para ele ficar, dá um nuance rosinha, mas não precisa ficar tão certinho, né? Tão uniforme a cor rosinha. Na verdade, esse desenho aqui, ele vai ficar diferente dos outros, para poder fazer essa composição. Então, aí, ó, ficou as listrinhas cor-de-rosinhas, e depois a gente vai tirar aqui, ó. Ó, já tá marcando lá. E vamos esperar secar pra gente passar o desenho. Por enquanto, é isso. Agora, a gente vai passar o desenho, esperando secar aqui, para passar o desenho pra tela. Então, gente, tô tirando já, tá? Não esperei secar, não, essas listrinhas cor-de-rosa. Tô tirando com ele já meio úmido, tá? E eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui. Ó, puxei, isso aí, ficou as minhas listrinhas, um cor-de-rosa mais fininho, né? E uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é a seguinte. O que vai acontecer às vezes? Você vai pôr a fita, você tem que passar o dedo bem certinho na fita, porque às vezes, quando você passa outra cor, essa cor, ela vaza. Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Ó, aqui, tá vendo? Ficou um rosinha um pouquinho fora do esquadro. Não se preocupem com isso aqui, ficou também um rosinha meio sujinho. Depois você vai poder vir com a cor areia ali, bem pertinho, e dar um acabamento. Primeiro vai fazer o desenho, onde você acha que tem que dar o acabamento, você vem com o pincelzinho e dá uma limpadinha. Tá? Não precisa se preocupar, ai meu Deus, vazou, a gente tá lidando, gente, com tinta, e isso é maravilhoso porque tinta cobre tinta. Então, fiz um traço muito grosso, saiu fora do esquadro, o desenho não ficou, a cor não gostei, sem problemas. Vai lá, pega a tintinha de novo, passa por cima e refaz. Isso que é o legal do artesanato. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre o desenho. Como que eu fiz? Eu, para escolher os meus desenhos, como o tema era safari, eu coloquei lá no YouTube, né, no Google lá, e apareceu algumas coisas para mim e eu selecionei algumas coisas. Só que assim, vocês vão ver que todos os desenhos que eu coloco não são iguais, né? São desenhos, na verdade, que são aproximados, são desenhos que são justamente para você tirar uma ideia. E eu gosto de ter o desenho, por quê? Porque quando você vai pintar, às vezes, tipo assim, que cor que eu faço? Será aí esse bichinho? Que cor que eu faço? Sei lá, se for uma roupa, que cor que eu faço, né? Enfim, eu tiro o desenho, tá? Eu printo o desenho, né? Faço um print dele, deixo no meu celular, e a partir desse print eu vou montar o meu desenho. Então, ele nunca vai ficar igual, porque não é para ficar igual mesmo, é para tirar ideia. Então, assim, aqui, nesse desenho que eu tô fazendo, eu tô passando agora bem o lápis escuro, porque a gente vai passar ele para a telinha, né? Para o quadrinho. Então, eu tô usando um lápis, esse daqui é um lápis de desenho, tá? Esse daqui é o 6B, grafite. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver aí, né? Ó, 6B, grafite, tá? Ele tem um grafite mesmo do próprio lápis bem macio. E ó, tá parecendo o desenho, eu já tinha feito um rascunho do meu desenho aqui. E na verdade eu tô passando o grafite, por quê? Porque eu vou passar pro quadro e eu preciso desse grafite bem forte.
Aí, qual é a ideia aqui desse desenho agora? Eu tô fazendo, na verdade, uma menininha na balança. E, na verdade, assim, eu peguei desenhos separados, tá, gente? Para poder fazer esse meu desenho, porque a pessoa que vai ganhar esse quadrinho, né, um presente, esse quadrinho, ela já tem alguns quadrinhos lá que ela comprou de safari. Eu falei que eu ia fazer, mas enfim. Mamãe comprou lá do gosto dela, né? E eu tô fazendo alguns outros. Então, assim, esse daqui vai fazer uma outra composição lá no quartinho do neném. Então, como já tem bastante bichinho lá, o que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo, como é um quarto de menina, é uma menininha na balança, né? A balança tá amarrada num galho, que todos os outros desenhos eu fiz o galho. Nesse desenho que eu peguei, eu deixei lá no início do vídeo para vocês o desenho, né, para vocês verem qual que seria a referência, né, do desenho. Vocês vão ver, são 2 desenhos. Por quê? Porque eu peguei a menininha na balança e eu coloquei aqui, daqui a pouco vocês vão ver, eu já vou mostrar para vocês, um macaquinho. E o macaquinho, ele tá pendurado na nossa árvore. Então, gente, é a criação do desenho, a junção do desenho do que você quer. O macaquinho, a balança na árvore, essa balança aqui que eu tô fazendo a menininha, o desenho ficou bem igual lá que eu peguei, né? Que eu não sou muito boa em desenhar pessoas. Na verdade, não sou muito boa em desenhar, mas tendo uma referência vai, sabe? Então, assim, eu peguei a menininha na balança, né? E peguei um macaquinho que eu queria colocar. E daí eu fiz o galho, a balança no galho, e o macaquinho, eu fiz ele penduradinho ali no nosso galho. Então, é para fazer, na verdade, uma composição, né? Do desenho, sabe? Então, isso que é muito legal, você pode, a partir de um desenho, criar outro desenho e que vai ficar muito bacana, vai ficar muito interessante, vai ficar muito legal, tá? Na verdade, artesanato é muita criatividade. Às vezes você tá fazendo uma coisa, daí você olha e fala, nossa, mas fica legal fazer tal coisa. E é assim que vai fluindo as coisas e os desenhos. Então, eu já mostro esse desenho para vocês, como que ele vai ficar. Então, gente, olha o nosso desenho. A menininha na balança, né? O macaquinho, chega mais perto aqui, ó. Macaquinho na árvore, ó. Só que o que que acontece aqui? O meu primeiro desenho que eu montei, então se eu for pôr esse desenho na plaquinha, né? Eu vou virar ele assim, então eu não quero que esses galinhos fiquem pro lado invertido, porque eu já fiz o desenho pensando na composição, que os galinhos vão todos pro mesmo ladinho, né? Os que tem o galinho. Então, o que que eu fiz? Eu virei a minha folha e passei o lápis seguindo o desenho aqui que eu já tinha, para eu usar esse lado para mim pôr lá na folha e ficar certinho. Na folha não, no meu quadrinho. Uma dica, tem muita gente que vai dizer assim, nossa, eu queria fazer, mas eu não sei desenhar, eu não consigo olhando e passar para o papel, enfim. Gente, tudo é treino, mas se você não consegue, printa a fotinho que você quer, manda para uma essas empresas que fazem xerox, né? Pode fazer em preto e branco mesmo, ou se você quiser fazer colorido, mas é melhor em preto e branco. Faz o xerox em preto e branco, manda aumentar ele do tamanho que você quer. Ah, eu quero do tamanho de uma folha sulfite, eu quero um pouco mais. Eles têm lá os tamanhos, eles mostram para você. E daí o que você vai fazer? Com esse xerox, você vai vir com o lápis e nos contornos do xerox para você poder passar para a tua telinha. Então, se você não sabe desenhar, não é desculpa. Você tira o xerox, imprime do tamanho que você quer, vai lá com o lápis em cima do xerox, por isso que é bom ser em preto e branco, né, gente? Porque no colorido, eu não sei se você consegue tirar bem o grafite do lápis. Então, vai lá, desenha, contorna tudo, faz tudo o desenho e você vai pôr na tua plaquinha e vai sair o desenho lá,
o rabiscado do desenho, né? Para você poder pintar. E daí você tem o print, você tem as cores no print, então por isso que não precisa ser colorido. Você vai seguir a sequência. Feito? Então, esse é o primeiro passo para fazer o desenho. E agora a gente vai passar ele para plaquinha. Então, vamos lá. Centralizei o meu desenho. Ó, coloquei uma fitinha. Deixa eu erguer aqui, que não tá pegando lá na cama. Ó, coloquei uma fitinha aqui só para segurar o meu desenho, para ele não andar. E agora a gente vai passar o desenho para minha plaquinha. Eu centralizei mais ou menos aí onde eu acho que deveria ficar. Acho que ele tá meio torto, deixa eu arrumar. Deixa eu arrumar ele aqui, isso. Aqui, centralizou bem. Acho que agora foi. Centralizei, ficou lá, ó, a fitinha segurando. Então, eu vou tirar. Como que a gente vai fazer isso? Aí, eu vou pegar aqui, ó, minha tesourinha e vou passando, ó, em cima do desenho, aonde ele já tá arriscado lá atrás. E vou passando. Gente, tem que usar uma certa forcinha, né? Para que esse desenho fique bem fortinho. Então, vamos ver se ele tá saindo. Ó lá, ele tá saindo, mas tá fraquinho ainda, tem que passar com mais força. Tá saindo. Então, vamos lá, tem que passar com mais força, passa aqui no desenho. É porque como eu rabisquei ele por cima, ele já saiu uma parte do grafite, sabe, gente? Porque eu virei a folha, né? E daí uma parte do grafite saiu no meu caderno lá, né? Então, às vezes, agora ele tem que passar com mais força para aproveitar o grafitinho que ficou ali. Ó, mas tá saindo. Ah, tá saindo. Então, vamos lá. Agora, você vai fazer todo esse processo e tirar todo o desenho pra gente poder começar a fazer a marcação dele e começar a pintura. Então, aí, né, passei em todo ele. Gente, ó, fica, acho que vocês não vão conseguir ver, mas fica bem clarinho, né? Ele fica assim mesmo, né? E o nosso objetivo agora, o que que eu vou fazer? Por isso que eu tenho pego a tintinha marrom, como eu já falei lá no outro vídeo, e dou uma contornadinha para marcar melhor esse desenho. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou pegar a tinta marrom e vou fazer um contorninho bem light. A tinta marrom se usa com bastante água, bem diluída, para você poder fazer esse contorno, tá? Então, tá aí, gente, o nosso desenho. Já fiz todo o contorninho aí no marronzinho para destacar um pouquinho o nosso desenho e ficar mais fácil de a gente colorir ele. Olha que bacana que fica, né? É só como se fosse um rabisco mesmo aí por cima do lapisinho, só para a gente ter uma noção melhor desse desenho. Agora, chegou a hora da gente colorir. Aí, eu tô fazendo a menininha, já fiz a roupinha dela em tom de cor-de-rosa, né?
E a gente vai olhando e trabalhando as cores. Eu tô com o meu desenho para a gente poder ter a base aí, ó, do desenho, né? Depois vocês, com o desenho lá inicial, vocês vão ver que é mais ou menos aproximado. Eu fiz a corda da balancinha ali toda trabalhadinha, para dar essa sensação de corda mesmo, né? O assento da balança em marrom, como se fosse madeira. Os galinhos lá eu já trabalhei ele em marrom, em cinza, um pouquinho do preto. O legal do desenho é que você vai olhando ele e vai vendo o que que é necessário fazer a mais, sabe, gente? Às vezes você fica olhando, olhando, parece que tá faltando alguma coisa, às vezes é um traço, uma linha, uma marcação melhor de alguma coisa, e vai brincando aí com as cores para poder fazer o acabamento. Vocês viram que eu fiz umas nuvenzinhas aí que deu um ar bem lúdico para a balança? Essas nuvens aí eu não acabei não mostrando, mas eu fiz ela com um paninho, eu fui molhando esse paninho na tintinha branca e na azul e fiz as nuvens. Agora é a hora de passar o acrylex para a gente proteger toda a nossa peça, não ter problema de descascar e dar aquele brilhozinho bem sutil para ficar bacana. Verniz seco, hora do sisal, para fazer o acabamento, para ficar igual aos nossos 3 quadrinhos aí com o acabamento do sisal. E sempre, gente, antes de passar o acrylex, eu acabei esquecendo de falar, verifique se o desenho está 100%, se não falta nenhum detalhe. Aí sim você passa o verniz. Tá aí pronta a nossa peça já. Olha que bacana que ficou. Ficou bem lúdica esse quadrinho, né? Com a balança penduradinha no galho, o macaquinho, né? E a composição é essa aí. Aí você vai montar os quadros na parede como você quiser. Você pode colocar a menininha por último e colocar o leãozinho e a corujinha que estão com as listrinhas mais fortes no final, deixar a parte lúdica no meio. Você pode colocar os dois juntos, né? O leão e a corujinha e a menininha mais em cima. Enfim, a montagem depende de cada um. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, um beijo e até a próxima.